Oiê, boa tarde. Aqui estamos eu e a minha filha Boa tarde. Naila. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês sobre o livro que nós estamos iniciando. À medida que a gente for se aprofundando nesse livro, nós iremos comentar aqui com vocês sobre os capítulos. O nome do livro é A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Olha o título, que maravilhoso. A vida vale a pena para você? Para mim vale muito, muito, muito. Todos os dias eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Eu sou grata à minha mãe, ao meu pai, né, por ter me concebido mediante a autorização de Deus, o nosso Criador. E eu estou aqui, né, e a partir de mim e do meu marido, já tenho aqui uma filha maravilhosa, a Naila, também tenho o Lionel. E aí só o título já é super estimulante, né? A vida vale a pena ser vivida, é uma afirmação. E para mim, Nádia, eu digo que vale muito, muito, muito. Eu tenho aqui, assim, várias experiências, vários milagres, né? Vários fatos que ocorreu na minha vida que eu tenho plena certeza o quão Deus, ele é cuidadoso conosco, tá? E aí, assim, inicialmente, o livro, ele comenta sobre pessoas, né? No sentido, ele titula Pessoas Normais e Pessoas Anormais. Até vou deixar a Naila comentar um pouco sobre esse título e à medida que ela for falando, eu também vou comentando. Nesse caso seria as normais. Vamos colocar um exemplo de uma situação e de algo que cada pessoa falaria. Então, de uma pessoa normal, ela diria, por exemplo, ao acordar, obrigada, Deus, por mais um dia. E eu vou falar da parte, por exemplo, anormal, né? Quando a gente diz aqui anormal, é os sintomas, é o comportamento da pessoa. Como ela falou, existem duas formas. Você vai falar sobre a pessoa normal, tá? Você quer agregar mais alguma coisa sobre a pessoa normal? Não, por enquanto é isso. A pessoa anormal seria aquela pessoa que já acorda, né? Literalmente desanimada, né? Ela, no lugar da exclamação de ela ter admiração pelo dia, não. Ela já acorda e fala, puxa, que saco, mais um dia, né? É diferente, né? Ela já acorda ali chateada, aborrecida, depressiva, mal, né? Já, de uma certa forma, amaldiçoando o início do dia dela, né? Porque tudo isso a gente percebe nas ações, no jeito da pessoa, né? Ela se portar, ela falar, né? O corpo da gente fala o tempo todo, né? Não só a nossa boca, né? Através das palavras, mas o nosso corpo fala com gestos, expressões e tudo mais. Pode continuar. Então, continuando sobre a questão da pessoa que fala obrigada, Deus, por mais um dia, essa é a pessoa que tá de bem com a vida. Ela tá segura em sua fé em Deus, ela é grata pela vida, pelas coisas que ela tem. Então, ela tá num momento de paz, vamos dizer assim, porque ela pode até estar passando por tribulações, por problemas, tempestades, mas ela continua ali firme, sendo grata e estando firme em Deus. Um ponto assim inicial que ele falou e faz toda a diferença para a leitura é a questão do sentido, né? A pessoa normal fala sobre o sentido. A vida tem sentido. É exatamente isso, né? As pessoas, né, que a gente titula como normal é aquela pessoa que ela tem um propósito, né? Ela entende, né? Por que que ela está aqui, né? Se você perguntar, por exemplo, né, para um jovem, né, que está ali estudando, você está estudando por quê? Porque eu quero entrar numa faculdade. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Aí ele entrou na faculdade, né? Por que você está estudando? Por que você está se esforçando? Por que você está fazendo esse projeto, essa monografia? Porque eu quero me formar, eu quero ter o meu diploma. Formou, tem o diploma. Por que formou lá em medicina? É médico. Por que? E agora? Depois que você formou, o que você vai fazer? Por quê? Porque eu quero atender, salvar vidas. Que mais? Quero casar, quero ter filhos. Então, assim, ele vai caminhando, ele tem propósito, ele tem sentido. Mas no final de tudo, ele já conquistou tudo que ele poderia conquistar, né? Aí ele já está mirando a vida dele, ele já está alinhando para o depois dessa experiência humana.
Porque a nossa vida, ela não encerra aqui nesse sentido, né? A gente vai ter a nossa experiência aqui, todos nós temos um prazo aqui nessa terra, a gente fala um prazo de validade. E o depois? Nós precisamos pensar no depois, né? E a pessoa que não tem propósito, que não tem sentido de viver, que está desanimada, né? E aí, assim, entra uma série de fatores, né? A forma que ela viveu, as crenças, né? Os traumas. É bem mais profundo, não é tão simples assim, né? Mas, assim, o que precisa deixar claro é que o sentido da nossa vida precisa ser Deus, no final de tudo. É Deus que vai te fortalecer para que você tenha a melhor experiência de vida aqui nessa terra, né? Uma vida plena, uma vida abundante. E o depois é que você volta para casa, para os braços, para o colo do Pai. Então, a tua visão não pode estar limitada somente nessa experiência. Você tem que estar olhando aqui, mas o foco precisa estar lá na frente, bem à frente, né? Não somente aqui. Dentro da situação aqui da leitura do livro, né? Ele até cita exemplos da pessoa que não tem sentido, ela não tem objetivo, ela não tem propósito, ela fica literalmente perdida, ela não tem prazer em viver, ela não pensa em viver nem essa vida, muito menos preocupar com uma vida futura. E aí ela fica solta, né? Quando eu digo solta, assim, é uma pessoa que não tem sentido de viver, que não tem perspectiva. Qualquer vento conduz ela, né? Qualquer mal acaba possuindo ela no sentido de piorar ainda um pouco mais a situação dela. E, além disso, essas pessoas que não estão com sentido, não têm um objetivo, claro, elas tentam fugir, não só delas mesmas, mas também tentam fugir de Deus, da verdade. Então, um dos sintomas desse tipo de pessoa tá sempre com pressa para tudo, pressa para comer, pressa para fazer tudo tem pressa. Por quê? Porque ela tá tentando correr ao máximo possível para ela não ter que se encontrar com os pensamentos dela, com os questionamentos da vida. Porque uma pessoa que não questiona a vida não consegue viver com um real significado. Tem pessoas que vivem 30, 40 anos e esses 30, 40 anos, por nunca terem sido de fato questionados por ela, não vale nenhum ano bem vivido. Então, é sempre muito importante a gente estar se questionando das coisas que a gente está fazendo. Então, fazer as coisas com muita pressa, começar a se afogar em trabalho em excesso, né, para você estar sempre de cabeça cheia, você começar a se afogar em certos vícios, como, por exemplo, o vício das drogas também é um dos sintomas relacionados a esse tipo de pessoa. Então, temos que sempre estar presos a Deus, ligados a Deus e sempre estar questionando. Por que eu fiz essa escolha? Será que eu devo fazer isso? E depois disso? Então, a gente tem que sempre estar com essa conexão, sempre estar ligados ao que vem depois. Claro que a gente não vai adivinhar, mas a gente precisa ter um plano, vamos dizer assim. E pegando esse gancho que a Naila iniciou aqui sobre a fuga, né? É o que ela falou, as pessoas que não tem sentido, como ela falou, ela não quer ir de encontro com os pensamentos dela, né? Então, ela acaba querendo fugir dessa vida, ela quer fugir dela, né? Então, mas quanto mais ela foge, né, da realidade que ela deveria assumir, da postura, mais dificultoso vai tornando a vida dela, mais complicado vai tornando a situação dela. E para ela tentar, de uma certa forma, sair daquela realidade que ela está vivendo, ela realmente procura fugas, né? Fugas essas que vai dar aquele alívio momentâneo, né? Mas que depois vem aquela dor na alma, né? Que a pessoa ela acaba fugindo, né? Para as drogas, para a bebida, o excesso de trabalho, né? Excesso também assim relacionado a sexo, pornografia, pedofilia e por aí vai. São tudo fugas que essa pessoa ela quer ter aquele prazer momentâneo ou esquecer da realidade dela, né? Então, assim, nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Nós precisamos, como a Naila acabou de falar aqui, questionar. Por quê? Por que eu estou me envolvendo com drogas, né? Por que eu estou indo por esse caminho? Por quê? Né? Tá certo, tá correto? Isso, a longo prazo, sabe? Vai me fazer bem? Vai me fazer mal? Eu tô sendo
coerente, né, com os princípios, com os valores, eu estou fazendo bem para as pessoas que estão à minha volta, né? Como eu falei esses tempos aí num vídeo, né? A gente pode até esconder os nossos erros embaixo do tapete, né? Que nem, vou varrer a casa aqui, eu vou esconder ali a sujeira embaixo do tapete. Eu sei que a sujeira tá ali e Deus também sabe. Eu posso esconder da visita, né? Mas a gente sabe, entendeu? Do que tá ali escondido. E enquanto realmente eu não pego aquilo, eu não faço aquela limpeza, eu não trago realmente aquilo, né? Não coloco luz naquilo, eu não sou curada, eu não consigo me livrar daquilo. E aquilo vai crescendo, virando uma bola de neve, tomando conta da minha vida, né? Então, nós precisamos realmente, né, buscar a Deus em primeiro lugar, para que a gente possa quebrar, né? Eu falo que isso aí são correntes, né? São maldições que a gente mesmo vai se alinhando, se compactuando, sabe? E a gente vai enraizando e se prendendo cada vez mais, né? Então, nós precisamos ser vigilantes, abrir os nossos olhos para isso, né? Assim, tudo que eu tô dizendo, fácil, gente, não é. Né? É difícil, mas é possível. A gente precisa entender que nós estamos aqui para que a gente possa evoluir, né? E essa evolução, nós iremos sentir muitas vezes dor. Faz parte do processo. Temos que entender que faz parte do processo. Então, a gente precisa entender que é um período, não é a vida toda de dor, de sofrimento, né? E que a partir do momento que eu vou evoluindo, as coisas vão se ajeitando. E além além desses vícios que a gente citou, talvez você não se encaixe neles, mas tem um que eu tenho certeza que a maioria das pessoas acaba se encaixando: celular. As pessoas podem até não estar, você não pode até não estar num vício de drogas, de coisas lícitas ou qualquer coisa do tipo, mas celular é um dos maiores males que tem estado na vida das pessoas. Você vai lá, vai pra rede social, fica lá 2, 3, 4, 5 horas, nem vê o tempo passando. E, além disso, você ainda fica lá vendo coisas ruins que, às vezes, fazem mais mal pra você. Aí você fica se comparando com as pessoas, não consegue reconhecer mais o seu próprio valor. Você sempre vê os outros como melhores que você. E isso ainda pode puxar um gancho para depressão e também para ansiedade, porque ali você tá sendo bombardeado o tempo todo com um monte de informação, você vê um monte de notícia ruim, terremoto, morte, doenças, e aí você fica com ansiedade também. Então, o celular é um dos maiores males. Então, sempre que possível, evite o celular. Vai ler um livro, procure a Bíblia, né? Procure Deus, mas ao menos leia um livro, procure procure achar um hobby que seja fora das telas. Então, pintar, desenhar, então é sempre bom também estar distraindo a cabeça. Ouvir um louvor, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa arrumar também mecanismos saudáveis que vai nos ajudar nessa caminhada, né? Com Deus, né? A gente precisa, tem várias coisas que pode vir de uma maneira para preencher, né? Os nossos momentos ali, você entendeu? Que seria saudável para nós, para o nosso emocional, para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Então, para o dia de hoje, né, a lição desse livro, né, o título, A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Mas ela vale a pena para aquelas pessoas que entendem qual é o sentido. O sentido, gente, da nossa vida, o início, o meio e o fim é Deus, né? Não tem outro caminho. Toda vez que você bate em outra porta, que você busca outros mecanismos, você pode até ter uma sensação de alívio, de prazer, sabe? Mas é momentâneo. Daqui a pouco passa e lá vem de novo ansiedade, depressão, frustração, né? Você querendo fugir, você não sabe do que. Eu já passei alguns momentos assim comigo, né? Eu querendo literalmente, né? Tipo assim, sumir, ir para outros lugares, né? E aí eu entendi que, na verdade, eu estava precisando de Deus na minha vida. Eu estava precisando realmente, sabe? Me voltar para Deus. Eu estava me voltando para uma série de coisas, né? Trabalho, né? Até o excesso de lazer também. Isso você tem que ver até onde realmente é saudável, porque acaba sendo uma fuga. Você acaba querendo, para não enfrentar determinadas coisas, você acaba, né, olhando para o outro lado, e não é a solução, né? Se você está diante de
de uma circunstância, de um momento difícil, você precisa encontrar coragem de enfrentar. Essa questão que a Naila falou do excesso do celular, né? As pessoas realmente, elas perdem muito tempo ali olhando a vida do outro. E aí, o pior de tudo, né? A vida do outro é a vida do outro, né? A gente não pode... A pior situação é essa questão da comparação. Porque o do outro sempre vai ter uma impressão de que é melhor do que o nosso. E não é bem assim. Todo mundo é lindo, perfeito, maravilhoso dentro da sua vida, né? Todos nós, no final de tudo, somos, né? Podemos ser instrumentos, podemos ser usados por Deus para a gente poder curar e ser curado. É que a gente não sabe usar o nosso dom, né? E a gente fica querendo ali, fulano tá assim, eu quero ser. Não, sabe? Tenha coragem de assumir quem você é, porque dentro da sua realidade você é perfeito para Deus. Você não precisa querer viver a vida do outro, não, viva a sua. Tenha coragem de assumir quem você é dentro da sua vida, dentro da sua realidade, da sua perspectiva. E além disso, tem como se fosse uma parábola que é citada dentro do livro, que a gente esqueceu de dizer aqui, que são as duas fábricas. Uma fábrica é responsável por pegar pedras maciças e transformá-la em pó. E aí, esse pó ele é transferido para outra fábrica, essa rocha em pó é transferida para a segunda fábrica, e a responsabilidade da segunda fábrica é refazer a rocha. E a segunda fábrica manda essa rocha maciça de volta para a fábrica que faz o pó. Tem sentido isso? Não tem. E aí vem a questão, quando você está com muita pressa, quando você tá correndo, mas você não tem uma direção, uma pessoa que tá sem sentido, ela não tem uma direção, ela não tem um foco, não tem um objetivo, não tem onde chegar. Então ela vai estar correndo, mas ela vai estar correndo entre essas duas fábricas. Ela vai ficar fazendo coisas que não vai deixar ela chegar ao lugar nenhum e vai fazer coisas que não tem sentido. E até por isso que vem aquela questão da pessoa anormal, porque ela começa a fazer coisas que não tem sentido, que não tem lógica. Você vê essa questão da fábrica? A pedra, eles transformam em pó, o pó manda para outra fábrica, pó, e eles tornam fazer a pedra e a pedra volta para lá. Então, é um ciclo, né? Vicioso de um trabalho, uma vida. Ele colocou ali uma vida sem sentido, né? Quantos de nós estamos assim, né? Sem ter noção do que realmente estamos fazendo, né? Então, para o dia de hoje, eu peço aqui que Deus ele venha trazer clareza para a tua mente, para o seu coração, venha dar sentido na tua vida, venha fazer com que você tenha propósito, que você tenha objetivos. Um último ponto se você quer sair disso, você tem que ter coragem, como a minha mãe disse, mas também tem mais uma, e ter coragem para pegar a sua vida e realmente mudar ela. Primeira coisa que você tem que fazer é sair do seu mundo. Muitas vezes quando a gente começa a ficar mal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se trancar, ficar sozinho. Então, o que você pode fazer? Sair do seu mundo, entrar em contato com as pessoas, conversar mais. Tá em casa? Conversa com a sua mãe, conversa com seu pai, com o avô. Com quem você estiver aí, conversa. Outra coisa também é você fazer a caridade de escutar uma pessoa. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ser escutada. Então, você ir atrás de pessoas que estão numa situação pior que a sua, faz você reconhecer o quanto que você já tem uma vida boa, e isso ajuda muito a melhorar. E o outro ponto é estar aberto à ação divina de Deus. Então, por exemplo, o Saulo, que depois se tornou Paulo, ele, primeiramente, ele estava perseguindo cristãos. E então, Jesus, com sua força, veio, ele ficou cego. Jesus falou para ele, Paulo, que no caso era Saulo, né? Está perseguindo os meus filhos, né? E então, a ação divina veio até Paulo e ele aceitou. Ele foi de fora para dentro. Então essas duas coisas são os dois primeiros passos para você sair. Então, fazer a caridade de escutar uma pessoa que está numa situação pior que a sua e também estar aberto à ação divina. É isso, gente. Então, aqui a gente, né, fizemos aqui várias, né, considerações, demos aqui alguns exemplos, né, e mediante de tudo que foi dito aqui, que você consiga, né, tirar algumas lições, né, para um pouquinho aí, faça uma reflexão, faça perguntas para você, para Deus, né,
e ver se realmente a tua vida está com sentido, com propósito. Se não tiver, coloque e utilize aqui das dicas, né, da caridade. É importantíssimo, né, quando você ajuda o outro, nós entendemos ali o quanto nós somos importantes e o quanto a gente pode ajudar. Quando você ajuda e você tem aquela sensação, sabe? Puxa, eu ajudei, eu colaborei, eu participei. É a questão da cura. Quando você cura alguém, você é mais curada ainda, a verdade é essa. Toda vez que você estende a mão, que você abençoa alguém, você é muito mais abençoado, né? Então, pratique isso no seu dia a dia. Vale. A vida é uma... Como que é aqui que eu escrevi? A vida vale a pena ser vivida. É isso. A vida vale a pena ser vivida. E nossa vida tem sentido, tem propósito e tem significado. E por isso nós devemos viver ela da melhor forma possível. Exatamente. É isso, gente. Boa tarde. Fiquem todos na presença de Deus. Até mais. Tchau, tchau.